Well, good morning. Bom dia, muito obrigado a todos por terem vindo a esta hora tão cedo. Quero apresentar-vos. Temos aqui um painel muito forte. Estou encantado por vos apresentar estes ilustres panelistas. Meca Senera, secretária-geral da European Club Association. Domingos Oliveira, do Benfica. Stefana Papatello, correto, do Juventus. Também José Maria Cruz, de Sevilha. Penso que temos aqui um painel forte e iremos falar do modelo negocial, modelo empresarial em voga de momento, nomeadamente devido ao facto dos problemas que existem, por exemplo, nos tempos mais recentes do Reino Unido, por exemplo. Vamos ouvir da parte de McKaylee, vai nos dar uma perspectiva do modelo empresarial, da sua perspectiva. Tem a palavra. Portanto, muito bom dia a todos. Conseguem ouvir-me bem? Sim? Já estão suficientemente acordados? Vai ser uma apresentação fantástica, posso-vos garantir. Muito obrigado pela vossa atenção. Antes de avançarmos para o assunto, duas palavras sobre a SEA. Talvez já tenham ouvido falar da SEA, ou não. Talvez recentemente na imprensa, pelas melhores e pelas piores razões. Somos uma associação independente que apresenta diretamente os clubes que participam regularmente nas competições europeias. Por isso, o nosso objetivo principal consiste em salvaguardar, fortalecer o futebol europeu. Temos 246 membros. Vêm de 55 países, portanto isto já nos dá uma ideia quão estimulante é chegar a um determinado tipo de consenso, por assim dizer. A parte boa consiste em que este número dá-nos realmente alguma legitimidade e representatividade para seguir basicamente o assunto do dia. Nós, através do nosso painel e através de inquéritos, podemos dar-vos uma perspectiva do universo, o universo do clube, dos clubes europeus. E fizemos-lo colocando demasiados indicadores, que são as receitas e salários. Fizemos todo um mapeamento com todos os nossos membros para fazermos o ponto da situação na Europa. Se começarmos com o primeiro nível, o nível 4, depois vai aprofundando por países do 55º por aí fora. Portanto, temos todo um conjunto de clubes cujo maior modelo empresarial consiste no desenvolvimento da juventude, sim, onde é que obtém as suas receitas, através de fundos estatais. Vemos aí o logotipo da Astana, que é apoiado principalmente pelo clube, mas claro, como o principal modelo empresarial tem a ver com o profissionalismo existente no seu clube, tentando desenvolver os jogadores mais jovens. Claro que parte do seu maior fundo provém da participação em competições europeias. Portanto, para aqueles clubes, bem como para este segundo nível, as suas receitas provenientes das competições europeias correspondem a 80% a 50% do orçamento anual. Portanto, é realmente um grande número. E, portanto, por isso é que a Europa é tão importante para a Europa. Quando avançamos para o nível 3, começamos a ver alguns clubes que têm um pouco mais de popularidade. Vemos o Lenia da Varsóvia, de Copenhaga. Começamos a lidar com grandes cidades. Neste caso, o modelo empresarial é talvez o mesmo, tal como anteriormente referido, mas a um nível mais elevado. Aqui começamos a lidar com alguma componente comercial e também com alguma transmissão, nomeadamente na Polónia, com 50 milhões de pessoas neste país. Portanto, há espaço para transmissão televisiva mais a nível doméstico. Assim podemos ver
Em parte deste nível, o Celtic Football Club, que é uma espécie de anomalia aqui, porque é um daqueles clubes com tradição, com história, com aquilo que se chama fundamentos, estádio, adeptos, e de facto conseguem cumprir com um conjunto de receitas mais elevado do que os restantes. Mas mesmo assim, se avançarmos para o nível 2, começamos então a ver os clubes como o Benfica. Domingo está cá, pode dizer se o que acabei de dizer está correto ou não. Mais uma vez, penso que aqui estamos verdadeiramente a falar de clubes com história, com muita tradição, história e resultados desportivos. E assim, como dizê-lo, tem alguma desvantagem pelo facto do seu mercado de transmissão não lhes permite ser tão competitivo quanto desejariam. Portanto, o principal recurso advém dos anúncios e da formação e comércio de jogadores. Isto é muito importante. Mas também para estes jogadores, o papel que as receitas que advêm da sua participação em competições é extremamente importante. Pode chegar a 34% nas melhores épocas. E depois chegamos ao topo da pirâmide. Aqui estamos a falar do nível 1. Estas são as marcas globais, digamos assim. Entre estas marcas globais, talvez naqueles 3 pontos, talvez haja a Juventus, portanto o Stefano também está envolvido. E um pouco mais abaixo também o Sevilha, também está aqui, mas não podíamos colocar todos. Portanto, isto são clubes que provavelmente já conseguiram chegar a uma outra dimensão. E o que é realmente notável é que verificamos que aqui, quando ficamos com o nível 3, com o Besiktas, ali, vem quão elevada é a lacuna aqui existente. E é por isso que precisamos de polarização de clubes. Há todo um conjunto de clubes que se elevaram para outra dimensão. São marcas globais, verdadeiramente. E de onde é que veio o fluxo de receitas, principalmente? Principalmente advém principalmente da transmissão televisiva a nível doméstico. Todos pertencem às 5 ligas principais, que de facto me leva ao próximo diapositivo, que é uma comparação da transmissão e das respectivas receitas entre as primeiras 5 ligas e as outras 50 ligas. Porquê? Entre estes 2 blocos já irão compreender. Isto foi em 2008. 3 era de 3 mil milhões e 446 milhões para todas as outras 50 ligas. Mais ou menos 10 anos depois, em 2017, podem ver como a lacuna aumentou de forma dramática. Portanto, é perfeitamente natural que os clubes que pertencem às 5 maiores ligas automaticamente criam uma grande lacuna em relação aos outros, porque têm uma grande fonte de rendimento. São marcas globais, acima de tudo, portanto, desenvolvem toda uma estratégia comercial muito bem. Estamos a falar de realmente marcas de topo. Quero dar-vos ainda outra informação em relação à comparação entre as principais ligas de topo e as restantes. Há algo que chegou ao nosso conhecimento proveniente de um estudo em que, de facto, as 5 ligas principais, em termos de receitas, valem 3 vezes mais as receitas das outras 50 ligas. Estão a ver para onde é que nós estamos a caminhar. Com tudo isto em mente, conseguimos então, para simplificar a discussão e para estabelecer o cenário para prosseguirmos, categorizamos 3 tipos de clubes, afinal. Os grandes clubes, os big, como costumamos dizer, querem permanecer globais. Sua principal ambição é tornarem-se globais e até mesmo expandirem-se. É a sua principal ambição. E querem jogar mais jogos com cada vez mais relevância, tanto a nível nacional e a nível europeu. Esta é a sua principal ambição. Depois temos os chamados clubes médios,
que têm a ambição e o objetivo de permanecer relevantes. Querem estar no jogo, não querem ficar de fora, para muito longe. Precisam de ser capazes de desenvolver a sua marca na Europa. E é por isso que também precisam mais jogos europeus. E depois temos os pequenos clubes, que de facto apenas precisam de estar vivos. Estes são aqueles que chamamos, ou eles próprios chamam assim, os sobreviventes, porque a sua única fonte de receitas provém basicamente da Europa. E para eles a participação na Europa é um problema de ordem existencial. Portanto, é esta a paisagem perante nós. O que é que iremos fazer com estes dados? Como é que podemos lidar com toda esta informação? Como SCA, julgamos ter o dever de olhar para o futuro. Vamos olhar para a frente. O que é que queremos? Como abordamos estes assuntos? E mais. Pensamos precisar, é o nosso dever, ter uma visão a longo prazo. Temos que ser progressistas, saber como avançar a partir daqui. Temos que olhar para lá do nosso umbigo e do nosso dedo. Para o fazer, precisamos de lidar, tal como verificamos, com a distorção financeira criada pelas 5 primeiras ligas e a polarização de clubes, como verificamos também. Também temos de abordar algum sinal de declínio em termos de competitividade, tanto em termos das competições europeias, olhando, por exemplo, para a Liga dos Campeões, mas também em muitas ligas. Portanto, frequentemente, os jogos tornam-se previsíveis ou muito óbvios. Temos que também abordar aquilo que chamamos o potencial inexplorado. O mercado diz-nos que os 5 mercados principais estão algo estagnados no momento e a paisagem dos médias está a mudar. Já não chamamos a televisão, chamamos ecrã, já não dizemos canal, dizemos OTT ou plataforma. Estamos habituados, em particular na geração mais jovem, a um tipo diferente de consumo do que o futebol ou o desporto em geral. O futebol é importante, o futebol é a joia da coroa da Europa. Não podemos deixar que outros desportos suplantem o nosso lugar. Portanto, acreditamos piamente que as competições europeias, mais do que as competições domésticas, têm algum potencial inexplorado que poderá ser para benefício de todo o ecossistema. Último, mas não menos importante, um conceito puramente desportivo. Acreditamos que também é necessário tem que se premiar mais o desempenho de alguns clubes. Lembra-se, o ano passado, o desempenho do FC Porto, nas quartas de final. Agora tiveram que ir para a qualificação e estão fora. Portanto, saíram todos os jogadores, tiveram que recomeçar o novo modelo sem planeamento, sem estabilidade. A Ajax também esteve prestes a sair nas semifinais. Há algo que não está a correr bem lá, temos que abordar essa questão. Portanto, não diria qual é a solução, mas qual é a nossa visão? Acreditamos que mais Europa é uma necessidade. Isto abrange todos os níveis, a nível dos clubes. E preconizamos que, para implementar aquilo que chamamos uma plataforma europeia, através do qual todos os clubes possam explorar o seu potencial integral, é como, no fundo, olhar. Quando a União Europeia foi formada, a Europa decidiu que faziam todos parte do mesmo mercado. Portanto, mesmo mais pequenos, tiveram a oportunidade de fazer parte daquele mesmo mercado e dessa mesma plataforma, que lhes daria a oportunidade, se fossem bons, de explorar de forma integral o que possuíam. Portanto, é esta a nossa visão, que parece muito simples, mas realmente pode ser bastante eficaz. A Europa, somos todos europeus. Os nossos filhos viajam através do Erasmus, trabalham no estrangeiro, trabalham lá fora dos seus países. Somos Europa. Portanto, através desta plataforma europeia, podemos
ter competições, mais competição, mais estímulo, mais entusiasmo, mais qualidade. Poderemos entregar, no fundo, um mercado mais alargado para a redistribuição, para a solidariedade, de modo a que todo o movimento cresça e depois, em cascata, permita mais estabilidade para os clubes que o liderem. E último, mas não menos importante, um modelo de uma plataforma europeia mais alargada que também permita aos clubes mais pequenos para que sejam capazes de mostrar os seus talentos, para que possam jogar mais regularmente na Europa, exercitando a sua especialização de uma forma mais regular. Tudo isto através de um sistema desportivo puramente baseado no mérito, na meritocracia. Todos terão a sua hipótese e que ganhe o melhor. E, claro, tem que haver, isto é um ponto muito importante, mantendo uma simbiose entre o futebol europeu e o futebol a nível doméstico. Este último é importante, tem que ser protegido, tem que ser alimentado e, ao mesmo tempo, talvez seja importante tentar premiar alguns desempenhos europeus para criar uma ligação entre o futebol doméstico e o futebol europeu. Só estamos a falar aqui do ecossistema. Vem tudo junto. Não se pode fazer uma coisa sem olhar para a outra. E essa é a conclusão da minha pequena apresentação. Apenas uma nota. Em geral, preferimos ser progressistas, inovadores, em vez de demasiado conservadores e protecionistas. Muito obrigado. Bem, foi fascinante. Eu sei que muitos terão perguntas em relação a esta apresentação. Se tivermos no fim da sessão, vamos fazer isso. Mas o mais importante, será interessante ouvir alguns pensamentos das pessoas que estão a gerir estes clubes. Eu vou começar com Domingos. Quão importante é a receita dos clubes europeus como clube? Bem, para nós é muito importante, porque, em primeiro lugar, vivemos num país pequeno. A quantidade de receita que podemos gerar internamente é menos de qualquer um destes clubes, Sevilha ou Juventus, por exemplo. Portanto, dependemos muito das receitas europeias. Para dar um exemplo apenas, em termos do dinheiro que vem da Liga dos Campeões e da Liga Europa, nos últimos 10 anos, direi, temos estado sempre na Liga dos Campeões, está perto de 25% a 30% imediatamente, mas depois temos receita adicional que vem da bilheteira e dos patrocinadores. Temos os 10 principais patrocinadores e 9 são companhias que não são portuguesas, por exemplo, a Emirates, por exemplo. A sua exposição depende do nosso desempenho dos jogos. Portanto, temos de fazer muito para continuar com eles. Eu posso dizer o Emirates, por exemplo, mas também posso dizer a Heineken, etc. Portanto, é muito importante para clubes como o Benfica e eu direi para todos os clubes na Divisão 2, que é os extra dos principais 5 e os 9 países seguintes. Obrigado por essa informação. José, o teu clube tem tido muito sucesso na Liga Europa no passado recente. Como é que fazem o orçamento para um lugar na última fase de uma forma regular? E se sim, como é que fazem isso? Pode repetir, eu acho que não compreendi. O teu clube tem tido muito sucesso na Liga Europa no passado recente. Isto é algo para o qual fazem um orçamento e, se sim, como é que o fazem? Bem, é verdade que temos tido muito sucesso nas últimas competições da Liga Europa.
Nós não fizemos essa projeção para ter tanto sucesso, mas tem sido muito, muito importante para nós, para participar de forma consistente nas competições europeias. Temos tido muita sorte de competir alguns anos na Liga dos Campeões, mas dizemos sempre em Sevilha, a Liga Europa é a nossa competição. É a competição que mudou o nosso clube e até a certo ponto mudou a nossa vida. E porquê? Porque nós passamos de sermos uma equipa média na nossa competição doméstica, nunca ganhávamos qualquer liga, de vez em quando ganhávamos uma taça em 15, 20 anos e começamos o segundo ano, nos passos mais recentes do clube, a vencer a final da Liga Europa, a vencer a próxima Liga Europa e sendo a única equipa que venceu 5 vezes a Liga Europa, a única equipa que venceu 3 vezes consecutivas. E nós preferimos participar na Liga dos Campeões, mas nós acreditamos que, mesmo sendo bom que haja esta distância entre as receitas de uma competição e a outra, e a comunicação entre as duas competições. Algumas equipas vão da Liga dos Campeões para a Liga Europa e o vencedor da Liga Europa tem a oportunidade de participar na próxima época da Liga dos Campeões. Isso é muito bom e nós acreditamos que se conseguirmos dar importância a uma competição, temos mais oportunidade de vencê-la. Nós comparamos isto com outros países, nós debatemos isto sempre. Porquê? Porque é que o Reino Unido e as equipas do Reino Unido não têm muito sucesso na Liga Europa, mas têm sucesso na Liga dos Campeões. E nós dizemos sempre eles não dão a importância suficiente a esta competição, porque eles acreditam que é uma competição de segundo nível e se quisermos vencer algo, temos mais oportunidades de fazê-lo. E para isto tem sido muito importante para nós, não apenas em termos de receitas, mas também para sermos mais conhecidos globalmente e dar aos nossos apoiantes orgulho de sermos importantes na Europa. Bem, sim, isso é um ponto muito válido. Em muitas formas, isto reverte para o poder da Premier League e as receitas lá. Stefano, bem, fazes parte de um dos clubes do nível 1, que como já agora vimos. A Liga dos Campeões para vocês é uma extensão ou tem a ver com receitas ou combinação das duas coisas? Bem, muitos dos conceitos que o Domingos mencionou ainda se aplicam a um clube como o Juventus. Não é segredo nenhum que somos uma empresa, portanto temos os nossos resultados publicados na totalidade, fazendo referência ao relatório de contas que fecharam em junho de 2018, as receitas diretas da Liga dos Campeões ainda representavam cerca de 20% do nosso movimento total. E como o Domingos também dizia, outras receitas comerciais que estão diretamente ligadas com o desempenho do clube na Liga dos Campeões. Portanto, continua a ser relevante, fazendo uma comparação entre as Juventus e outros clubes que estão mais à frente na lista do volume de negócios, que é uma das diferenças. Ainda dependemos das receitas da Liga dos Campeões e as receitas da Liga dos Campeões dependem apenas do desempenho. Portanto, há um risco desportivo que é mais alto do que outras fontes de receitas. Portanto, estamos a trabalhar muito para isso, para aumentar, ou melhor, diminuir a nossa dependência das receitas que estão mais relacionadas com o desempenho desportivo, mas ao mesmo tempo continuamos a depender disso. Bem, eu creio que uma pergunta a seguir a isso, especialmente em termos de emissões, que tem sido tão importante para os clubes. Na indústria do petróleo dizem que há um pico. Acreditam que também estamos no pico da receita das emissoras que podem pagar de forma sustentável para o futebol em direto? Bem, isto é uma boa pergunta que muitas pessoas perguntam a vários níveis, a nível doméstico, internacional, a nível de clubes. Eu creio que não há uma resposta fácil, porque há muita dinâmica no mercado neste momento. Toda a gente conhece a mudança do 3.2A e
e as televisões pagas, que é um dos principais motores no passado que permitiram à indústria chegar aos objetivos que atingimos e também sabemos que o consumo dos consumidores mudou ao longo dos tempos. As novas gerações estão a consumir o produto de forma diferente. Por exemplo, o meu filho, que tem 20 anos, faz isso de forma diferente do que eu faço, por exemplo. Portanto, não é uma resposta fácil. Eu creio que nós não estamos num pico, mas podemos estar, mas temos de trabalhar muito para continuar em cima com esta nova dinâmica, como eu disse. E para fazer isso temos de fazer muita investigação, que é o que fazemos a muitos níveis diferentes, e também temos de pensar sobre o futuro. Não podemos dar-nos ao luxo de ter visão curta, uma visão a médio e a longo prazo. Há um facto interessante, e eu vou colocar isto a ti, Domingos. Na Premier League, em Inglaterra, o nível de clubes lá fariam lucro sem fãs entrarem nos estádios. Isto é uma coisa boa? Ou podem inspirar a isto também? E se for bom, porquê? Bem, eu não sei se compreendi bem a pergunta. Podes repetir? 11 clubes da Premier League estão a fazer estão a fazer dinheiro em torno do jogo em vez das receitas da bilheteira. Isto é um objetivo, e se for, porquê? Bem, o primeiro objetivo é ter lucro, sim, ser lucrativo. E temos de encontrar os meios para fazer isso. No nosso caso, temos sido dado lucro nos últimos 6 anos e, em média, geramos algo como 20 a 30 milhões de euros todos os anos em termos de lucro. O peso disso, claro, há duas coisas que não vou entrar em pormenores, mas eu diria o mais saudável, o movimento mais saudável é aumentar as nossas receitas. Claro. Agora, olhando para a situação na ETL, que eu estudo por diversas razões, há muitos clubes, ou bem, tantos clubes têm tanto dinheiro que vêm das receitas das emissões que não têm de trabalhar muito nas outras fontes, que é provavelmente verdade até aos clubes mais pequenos. No nosso caso, as receitas que vêm dos negócios das emissoras da televisão geradas em Portugal são mais ou menos pequenas. Portanto, nos últimos anos tivemos de gerar receita adicional, além das emissoras. Chegando à pergunta que perguntaste ao Stefano, eu creio que, por exemplo, na Premier League, nós defrontamos-nos com um pico neste momento e temos de considerar que se isto vai acontecer nos outros mercados, ou seja, temos de encontrar alternativas. E eu creio que no futuro próximo vamos defrontar-nos um desafio como a indústria da música defrontou, até encontrarem novas formas de gerar receita na nossa indústria. E as emissoras televisivas têm de trabalhar em conjunto para encontrar formas alternativas de gerar receitas adicionais. Bem, isso é um ótimo ponto. Bem, o que eu quero perguntar ao Stefano, as indústrias de entretenimento e dos média estão a ter uma grande transformação em termos de os avanços e como os consumidores estão a consumir os seus produtos. O que é que, como clubes, estão a fazer para espelhar isso? Isso, assim, tomar partido das fontes de receitas? Bem, mais uma vez, isto não é uma resposta fácil. O que nós estamos a fazer, estamos a ter uma estratégia comercial compreensiva e alargada com outras receitas, as antigas e as novas, e torna-se claro que há uma deslocação de organização orientada para o desporto, para uma atividade mais larga, e estamos a transformar-nos numa empresa de entretenimento dos média em muitos aspectos, mas tentar manter o nível de interatividade com os fãs, mesmo quando não haja jogos. Estamos a trabalhar muito para dar conteúdo aos fãs, mesmo quando não há conteúdo ao vivo. Portanto, claro, a internet, as atividades digitais encaixam perfeitamente para fazer isso, mas se calhar
Não deveríamos pôr todos os nossos ovos no mesmo cesto e temos de continuar a dar jogos de alta qualidade, mantendo o nível de qualidade da equipa bastante alta e tendo bom desempenho no campo e, ao mesmo tempo, tentar envolver os fãs depois do jogo terminar, depois dos jogadores saírem do campo e também temos de fazer isso a uma escala global, porque estamos e queremos continuar relevantes a nível global e para fazer isso estamos a aumentar a nossa presença, tal como os outros clubes têm feito pelo mundo fora. Acabamos de abrir uma delegação no Oriente. São duas culturas que são diferentes da cultura europeia, para ter mais feedback desses países, a esses mercados, para lidar com as necessidades específicas, porque temos de ser específicos, porque atuar à escala global não é fácil, não é apenas um mercado, são muitos mercados. Há muitas formas através das quais os consumidores fazem a ligação e conectam-se aos nossos clubes. Portanto, isto tem um grande impacto na organização, o número de pessoas a trabalhar, o nível de educação, muitas coisas. Obrigado por isso. Bem, Sevilha acabou de abrir uma loja online juntamente com a Amazon. Qual foi o raciocínio para isto? Para isso? Eu tenho dificuldades em ouvi-lo. Está muito longe de mim. O vosso clube abriu uma loja com a Amazon online. Qual foi o raciocínio? Bem, nós acreditamos que temos de criar mais plataformas, mais alternativas para vender os nossos produtos. E nós acreditamos que é necessário explorar novas vias, porque, em alguns casos, os clubes têm sido muito conservadores na forma em que estão a tentar canalizar os seus produtos para os consumidores. E nós acreditamos que precisávamos de explorar novas alternativas, porque se não inovarmos, em alguns casos, é difícil para nós crescermos e sermos mais competitivos a todos os dias. Claro que às vezes tentamos fazer algo e não temos bem a certeza que vamos ter sucesso. Por exemplo, tivemos alguma experiência recentemente para verificar se, ao utilizar a Amazon como plataforma para fazer emissões dos nossos jogos amigáveis, é uma boa experiência, não em termos de obter receitas diretas do jogo, mas para ter a oportunidade de ficarmos mais conhecidos em alguns mercados, mesmo não recebendo dinheiro. Neste caso específico, eu não estou a falar de merchandising, eu estou a falar de jogos na televisão. Nós pensamos que, em vez de recebermos, por exemplo, 100 mil euros de uma emissora doméstica, nós preferimos que mais pessoas pelo mundo fora tenham a oportunidade de ver o nosso jogo numa plataforma diferente. Nós precisamos de investir neste tipo de ideias, mesmo sabendo que a curto prazo não é fácil a ter receitas. Mesmo assim, eu quero alterar a tua pergunta e para falar de uma preocupação que eu tenho. E se calhar não é politicamente correto, mas os outros clubes, os clubes que estão presentes aqui, o Michel como representante da SEA, focam-se na obtenção de mais receitas, de terem mais lucros, serem mais sustentáveis, mas e que tal dar muito dinheiro aos jogadores e aos agentes, pagando taxas de transferência com quantias exorbitantes? Eu não estou a dizer que precisamos de mais dinheiro, mas eu acredito que estamos numa corrida todos os anos a tentar crescer cada vez mais, para pagar mais dinheiro a poucas pessoas que não estão a dar mais valor ao nosso negócio ao mesmo nível que estão a receber o dinheiro. Isto é uma preocupação
que todos devemos ter. Eu creio que um dos maiores sucessos da Liga Espanhola tem sido não centralizar a televisão, que é muito importante, mas antes distribuir as receitas para ter mais equipas a serem competitivas, mas o ponto mais relevante é os contornos financeiros do clube, não pagar mais dinheiro que ganhamos. Ou seja, não lucrativos, mas antes sermos sustentáveis. Claro, temos de pensar no futuro para explorar mais alternativas, porque todos sabemos que os consumidores estão a mudar, temos de pensar no nosso negócio, mas também temos de ser mais racionais em termos de despesas que pagamos ao artista, aos intermediários, como contribuem para o negócio e não dão dinheiro. Acha que há um perigo para a sustentabilidade destes negócios? Não estão a competir uns com os outros, estão a competir contra a Netflix ou a Apple, a Amazon e todos estes negócios de entretenimento. Domingos, não sei se quer continuar com isto. Eu acredito que o futebol é entretenimento, é um espetáculo. Embora haja muitas coisas em que investimos que não fazem parte do que as pessoas veem. Por exemplo, no nosso caso, colocamos muita importância no desenvolvimento da realização, e a maioria dos fãs, mesmo aqueles fora de Portugal, não veem o que nós fazemos. Mas, falando do que o José Marino agora disse, nós enfrentamos um desafio em relação a estes novos atores que estão agora em cena. Eu creio que vamos ter de trabalhar em conjunto com eles, com a Netflix, a Amazon, etc. Eu creio que o negócio no futuro será algo que temos de misturar o nosso interesse com os deles. Não estamos a competir contra eles ou as emissoras televisivas estão a competir contra eles, mas todos temos de trabalhar em conjunto. Mas é um facto quando vemos isto, e vimos isto na Assembleia Geral da SEA recentemente, quando vemos as marcas que hoje são mais relevantes comparado com o que eram há 10 anos, todos estes atores que acabaste de mencionar estão nos primeiros 10 lugares. Portanto, é inevitável que temos de trabalhar com eles e considerar o facto que não são os reis na sala, mas são extremamente importantes na sala. Bem, isso significa que conseguem ver um futuro onde o futebol de nível de topo, eu ia perguntar-te a ti, Miquel, que seria a Liga dos Campeões da Liga Europa ou as grandes ligas europeias são devoradas emitidas com uma plataforma da Amazon, a Netflix, etc. Bem, toda a gente tem o seu negócio. O nosso negócio é jogar futebol e dar conteúdo. Se querem colocar assim, nesses termos, em termos dos média, nós temos conteúdo. Ou seja, podem ver isso olhando para Netflix, por exemplo. Eu leio os artigos que estão na imprensa. Ao ler sobre isso, vemos alguns problemas com o seu próprio modelo de negócio e podemos ver as dificuldades de um clube de futebol. Eu tenho um historial financeiro, portanto, e às vezes categorias do mundo financeiro, e às vezes digo que os clubes são para o futebol o que os bancos são para o setor financeiro, porque nós temos todo o risco nos nossos ombros, é só isso, e depois nós produzimos um conteúdo que nós esperamos tenha sentido e dê entretenimento. É isso que nós fazemos. E, de facto, este facto é o que distingue os clubes e a família de futebol e deveria ser tido em consideração, e às vezes não é.
da forma como merecem, na minha opinião. Dito isso, há diferenças entre os clubes e a apresentação do Michele mostrou isso claramente, e isso traz-nos a diferentes modelos de negócio, porque os clubes da Premier League na Inglaterra, os principais clubes na Liga Espanhola também, até os Juventus é um pouco diferente, e depois por aí abaixo chegamos a um ponto onde que o modelo de negócio apenas com a desenvolver os jogadores, mas não há nada de mal aí, mas é apenas diferente. Há muitas organizações na indústria e os diferentes modelos são diferentes, claro, mas podemos viver juntos, toda a gente tem o seu próprio papel na cadeia de valor, e para responder à tua pergunta, no final, a nossa competição em termos de clubes será com os grandes na indústria dos média. Claro que temos de trabalhar juntos, claro que haverá concorrência com conteúdo, isto é certo, porque toda a gente diz há concorrência para o dólar de entretenimento e, no final de contas, o tempo é uma coisa escassa e os espectadores é que vão decidir que conteúdo é que querem consumir, e o futebol é uma das opções para eles. Olhando para isto desta forma, é diferente, porque a minha geração, por exemplo, o futebol era tipo uma religião e se calhar já não é. Isto aumenta para os jovens, ainda é para a nossa geração, mas não é o caso se calhar para os jovens. Portanto, quando não é religioso, se calhar o comportamento dos consumidores muda, porque quando é religião não fazemos muitas coisas, apenas fazemos e conectamos com a equipa, porque é automático. Bem, mas isso é um ponto muito interessante, porque há muitas marcas que poderiam ser acusadas de fazer uma alavancagem da lealdade dos fãs, e há poucas marcas onde temos uma lealdade de geração para geração, independentemente da qualidade do conteúdo desse produto. O futebol tem isso. Há uma responsabilidade para os clubes, e muitos fazem parte das suas comunidades, para de facto manter uma presença, independentemente do desempenho, dentro das suas comunidades. Domingos, bem, eu posso tentar responder isso. Bem, como sabem, temos uma situação mista entre ser um clube que pertence aos membros, aos sócios, e depois o clube detém uma empresa que está na Bolsa. Agora, falando do Benfica, temos 250 mil sócios que pagam, e eles é que são os verdadeiros donos do clube. É quase uma situação única na Europa. E temos de falar os sócios e os fãs, mas principalmente os sócios, que eles é que são os que têm tem a responsabilização da construção do clube. Nós gerimos o clube, mas eles são importantes. É importante envolver a comunidade e fazemos isso em níveis diferentes, mas nós tomamos conta dos sócios em termos, em primeiro lugar, que dão-lhes muita informação, dão-lhes mais conteúdo. Temos programas específicos em torno daqueles que têm passes para a época toda, e a Fundação Benfica, que lida com a comunidade, não apenas a comunidade benfiquista, mas a comunidade fora do Benfica. Por exemplo, o nosso presidente hoje vai a Cabo Verde apenas para lidar com um projeto específico social nesta comunidade. Portanto, temos uma responsabilidade, com certeza, e eu creio que o que eu continuo a ver, o Stefano disse que é uma religião, se calhar, na nossa geração, mas eu continuo a vê-lo como uma religião. O comportamento dos nossos fãs tem muito a ver com uma religião. Eles vão ao estádio, seja o que for que aconteça, não interessa se ganhamos os 5 últimos jogos, mas aumentamos os passes de temporada de 20 mil para mais de 45 mil. Aconteça o que acontecer. E, de facto, nós perdemos a Liga em 17 a 18 e vendemos muito mais bilhetes de temporada. Portanto, é algo que temos de considerar. A comunidade está connosco, seja o que for que aconteça, e temos de lidar com eles. Portanto, como clube é interessante
importante porque fazem muito trabalho. Por exemplo, na América do Norte, este aspecto da religião, temos os missionários que vão para a América do Norte e a China, todos fazem isso para amplificar isto. Como é que criam uma lealdade que, em muitos casos, poderá ser de geração em geração e dentro de um tempo fiscal, num qualquer mercado? Ou isso é possível? Bem, eu queria responder isso. E nós temos realidades diferentes. Nós não esperamos gerar lealdade nesses mercados. E eu creio que a Juventus, um clube como o Juventus, pode lidar com isso, mas Benfica e Sevilha não temos o mesmo tamanho que esses clubes globais, como ele disse. Se calhar há 10, 12 clubes que geram muito dinheiro e têm esta visão de se tornarem uma marca global que tem fãs em todo lado. Nós não temos essa expectativa. Portanto, a nossa estratégia não se foca nisso. Nós focamos nós temos, já somos bons em termos de desenvolvimento das visualizações. Temos os 7 melhores jogadores que jogam na Europa, aqueles que ainda estão em Benfica e aqueles que já mencionaram, Manchester City, Barcelona, Juventus, etc. Portanto, isto é algo que podemos levar para esses mercados, especialmente os Estados Unidos. E acabaste de mencionar o que é que fizemos no San Francisco 49ers, mas também na China. Mas é levar o conhecimento, mas não queremos levar os seus fãs. Temos de respeitar as suas marcas. Portanto, em vez de dizer que o Benfica vai ser uma marca que vai lutar contra as marcas locais nesses mercados, não. Nós estamos a apoiá-los. Isto é impulsionado pelo Benfica, mas é com eles a representar as suas marcas. Não estamos a competir contra eles. Portanto, mas isto é diferente. Todos os mercados são diferentes. Domingos, isto é um modelo semelhante internacionalmente? Com a Sevilha? Stefano, é um modelo semelhante? Ambos, de facto. Bem, tu primeiro. Não, tu primeiro. Bem, eu não tenho muito a acrescentar ao que o Domingos disse. O que é que eu quis dizer anteriormente é que este aspecto religioso está muito próximo. É algo que está relacionado com a comunidade local ou a comunidade doméstica, muito mais do que a comunidade internacional. Porque é nosso património, a nossa herança, são as nossas raízes. Portanto, o Domingos disse a participação de fãs dentro do estádio, por exemplo, mesmo se o desempenho não seja tão bom, os fãs vão na mesma. Mas, claro, este tipo de efeito, esta diminuição, quando alargamos a nossa base potencial dos consumidores, à escala global, não podemos fazer de conta que alguém da Ásia ou da América do Sul ou na América do Norte pode estar tão ligado e perto do clube, mesmo que as coisas corram mal e o conteúdo não está lá. Portanto, eu pessoalmente acredito que se mudamos de religião para lealdade da marca, é bom. Bem, eu quero acrescentar algo, porque a Stefano disse algo muito especial para a Juventus. Bem, comprou o Cristiano há 2 anos, tanto quanto eu me lembro, e este movimento não foi apenas um movimento do lado desportivo, mas também a exposição do Cristiano globalmente. E isto foi uma coisa muito, muito inteligente, porque eu lembro de debater isto e, de repente, a marca Juventus chegou ao teto. Foi espetacular. Bem, já que estamos a falar de religião, temos uma era pré-cristiano e uma era pós-cristiano. Bem, em relação a isso, Stefano, uma das perguntas que eu ia perguntar mais à frente, isso é um ponto bem claro, que a conta Instagram foi para número 3, da noite para o dia. Bem, se calhar daqui a 4 anos, como é que isto vai estar? Como é que vão manter e envolver esses fãs se o Ronaldo já não estiver convosco? Bem, é por isso que eu acredito que temos que pensar a longo prazo, quer como uma comunidade e indivíduos. Mas eu creio que o Cristiano, isto foi o momento desta continuidade do desenvolvimento. E ao pensar nisso, nos últimos 8, 10 anos, a Juventus teve 3 grandes momentos
desta continuidade. O Cristiano não é a única, com a abertura do novo estádio, que não é novidade para um clube inglês, mas é uma grande novidade para um clube italiano, e com o lançamento do novo logotipo. E o único facto que podemos falar sobre isso, sobre o logotipo, é testemunho do facto que foi um grande momento para esta continuidade. Não é por ser o clube para o qual trabalho, mas foi uma coisa arrojada e, se calhar, não foi compreendido totalmente no início, mas agora o feedback que nós temos é que, se calhar, algo que vai tornar a Juventus, em relação a isto, ainda mais ter uma ferramenta adicional para enfrentar o futuro e os desafios no futuro. Bem, eu vou incluir o Michele aqui, que está à espera pacientemente, escutando o que está a passar aqui no palco, e podemos representar mais 5 ou 6 ligas na Europa. Como é que mantém o equilíbrio na SAA com as necessidades diferentes dos membros e manter toda a gente contente? Próxima pergunta. É possível? Penso que isso é realmente a essência da nossa associação. Tentamos ser suficientemente bons para haver união, consensos em muitos assuntos. Há um processo de consulta envolvente. Hoje em dia, a governança e a transparência é muito importante. Portanto, estamos realmente a investir como SAA muito mais nesta área. Portanto, o processo de consultas é uma prioridade para nós. Isto acontece em todos os debates. Temos todo um processo de consulta, o maior de sempre. Temos que tomar em consideração todo o retorno de informação, o feedback, e temos que descobrir o que resta em termos de consenso. Portanto, quando chegamos a esta visão, a esta ideia, a ideia base era mais Europa, porque era esse o local onde realmente cada clube, dos mais pequenos aos maiores, seriam capazes de exigir dentro das suas possibilidades. Muito obrigado. Temos alguns minutos e podemos aceitar 2 ou 3 questões que desejem. Terei o maior prazer. Não se importam? Muito bem. Se alguém quiser alguma questão a colocar, faz favor. Não sejam tímidos. Vou apenas colocar os óculos. Alguma questão? Muito bem. Diga-me o seu nome e de onde vem, por favor. O ilustrador não tem microfone. Responsável da agência jornalística. O representante de Sevilha, não sei o seu nome, tendo um tamanho médio, tem alguma posição de princípio em relação ao enquadramento pós-24, ou será tentador dizer que, se eu estiver dentro, é uma boa solução, mas não é uma boa solução se eu estiver fora? Como é que gerem esta situação? Onde estão são um pouco entre 2 mundos, não é? Bem, estamos sempre dentro, está bem? Essa é a primeira parte. Pós-24 não tem apenas a ver com a Liga dos Campeões, tem a ver com competição adicional, mais clubes a jogar a nível europeu e a reação daquilo que vimos na SAA, e está fazendo ainda parte da direção da SAA. Há um entusiasmo forte por parte dos pequenos clubes que veem assim uma grande oportunidade de jogar mais jogos europeus. Portanto, eu penso que, ao contrário do que se poderia pensar, não tem a ver com a possibilidade de se verem em risco. É uma oportunidade, mais do que tudo. Claro que está a abordar o facto de, sendo parte da Liga dos Campeões ou permanecendo na Liga 1, há uma grande diferença. Ainda é um pouco. E essas diferenças ainda existem. A diferença entre os grandes e os pequenos clubes existe
a nível doméstico e a nível internacional. Adoraríamos ter as mesmas receitas que o Real Madrid, ou o Bayern de Munique, ou o Barcelona, ou o Juventus, mas a realidade é aquela que temos, em termos de receitas geradas. Tem tudo mais a ver com o facto de concordamos que a forma como as competições... Concordamos com o modelo de competição, é um modelo saudável. Será que reconhece a meritocracia daqueles que têm um bom desempenho a nível doméstico e internacional? Se a resposta for afirmativa, então estamos fortemente empenhados com o novo modelo pós-24. Essa é a minha visão, como Benfica. Sim? Bem, tenho uma visão muito próxima desta. Tenho uma preocupação diferente, que é necessário debater com o Michele, com o presidente da Juventus e da SCA. Ou seja, a SCA representa os clubes que de forma consistente jogam na Europa, nas várias competições, mas a SCA, todos nós temos de pensar não só nestes clubes que estão atualmente nas competições europeias, mas nos outros clubes que não estão habitualmente a jogar nas competições europeias, mas que desejam e precisam competir por vezes. E, portanto, precisamos criar um equilíbrio razoável entre as competições a nível doméstico e as competições europeias. É bom para muitas equipas ter a oportunidade de ascenderem em termos do seu país em outras ultrapassando estas poucas receitas provenientes dos transmissores. Mas em relação ao problema do desequilíbrio dentro de cada país, se todos os anos tivermos sempre as mesmas equipas desse país a participar em competições europeias, criamos um problema para muitas outras equipas na Europa, em particular para as pequenas equipas dos pequenos países, e precisamos também de pensar neste aspecto. Um outro problema reside, claro, na lacuna entre as receitas existentes entre as primeiras competições e as segundas competições e a terceira competição. Precisamos de pensar um pouco mais nisto, porque é um problema real para alguns clubes ter um orçamento para competir numa competição e não serem capazes de serem tão bem-sucedidos noutra, tendo os custos sem as receitas. Tem que haver consistência e tem que se pensar nas competições europeias como contribuindo para a saúde do futebol, sem criar quaisquer danos, nem problemas para outros clubes que poderão ter problemas financeiros se não forem tão bem-sucedidos num ano, ou se não forem capazes sequer de participar em competições europeias. Esse é o desafio que temos por diante e é algo que, em conjunto, podemos trabalhar a este respeito. Muito obrigado. Estamos quase sem tempo, talvez não teremos mais tempo para qualquer questão. Quero agradecer muito a todos por participarem neste painel. Suponho que, para resumir, tinha aqui algumas notas, falámos dos novos fluxos de rendimento, as mudanças nos clubes nos últimos 5 anos em curso têm estado bastante em movimento. É importante continuar a debater e refletir. Muito obrigado a todos, Stefano, Domingos, e também muito obrigado. Muito obrigado a todos.